a gente tem alguns tipos de dados, na maioria das linguagens tem tipos de dados primitivos, que no nosso caso aqui da linguagem Python, divide-se em dados do tipo numérico, dados do tipo texto ou alfanuméricos e dados do tipo lógico. Do tipo numérico, teremos lá o inteiro e o real. O inteiro, lá da matemática, aqueles números que não têm casas decimais, tá bom? No Python nós vamos chamá-lo de int, abreviatura de integer em inglês, tá bom? Ou seja, o número 2 é o número inteiro, o número menos 3 é o número inteiro. O outro tipo de dado numérico que o Python implementa é o real. O real, ele no Python é chamado de float. Float vem de ponto flutuante, tem casas decimais, tá bom? Por exemplo, o número 2.3 é um número com casa decimal, com precisão de uma casa decimal aqui, o ponto flutuante, é o ponto flutuante aqui, tá bom? Rogério, não é vírgula não, é ponto? Não, na maioria das linguagens de programação, o ponto decimal, a representação das casas decimais de um número é dado pelo ponto, que são linguagens de origem normalmente americana. O outro tipo de dado aqui, ó, menos 5.40, é uma outra variável do tipo float. Então, se seu programa vai precisar de um tipo de dado numérico, você vai dizer, esse numérico ele será inteiro ou será real. Mas, Rogério, como é que eu vou saber disso? Você sabe, por exemplo, você vai calcular uma média geralmente tem casas decimais. Você vai trabalhar com salário trabalha com casas decimais. Você vai trabalhar com peso, com altura, são valores reais, né? Valores que têm precisão decimal. Mas eu vou trabalhar com idade, vou trabalhar com número de casa, vou trabalhar com quantidade de gols. Não existe 1,5 gols em futebol. Então, ou é um gol ou são dois. Então, não tem partida. Então, na hora que você entender, por isso que é importante aqueles 6 passos lá atrás, que eu comentei com você na segunda aula, de ter domínio sobre o assunto. Na hora que você vai reservar suas ferramentas, você vai verificar cada variável que você vai utilizar no seu programa e vai identificar se ela é numérica, se ela é do tipo texto, ou se ela é do tipo lógica. E se ela é numérica, você vai dizer, além de ser numérica, ela é inteira ou real. Entendeu? Fique tranquilo que vamos fazer vários exercícios que vocês vão ficar entendendo isso rapidamente nos primeiros exercícios vocês vão desmistificar se por um acaso tiver sendo um pouco obscuro para vocês nesse momento. O outro tipo de dado primitivo do Python é o tipo texto, é o tipo alfanumérico, e aí o tipo cabe qualquer coisa, cabe qualquer letra do alfabeto, qualquer símbolo, qualquer coisa que você possa digitar do teclado, entendeu? Tem aqui, é do tipo str, abreviatura de string. Por exemplo, o nome Rogério aqui, geralmente as atribuições de valores para variáveis do tipo texto, elas são feitas delimitadas, os conteúdos delimitados por aspas, certo? E por fim, tipos de dados que você possa precisar do tipo lógico. Lógico no Python é tratado como booleano. Lembra lá de álgebra de Boole, da matemática lá atrás? Verdadeiro e falso, pronto. Mesma coisa aqui. Se você tem determinada situação que você quer indicar, por exemplo, sexo é masculino ou feminino, não existe o terceiro sexo. Então você veja lá, você tem sexo masculino ou sexo feminino, então verdadeiro ou falso. Grávida sim ou não, ou a pessoa está grávida ou não está grávida. Então são situações que a gente chama de situações dicotômicas, tá? Que só permitem duas opções. Nesse caso, eu vou usar tipo de dado lógico. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tipo de dado inteiro, idade é um tipo de dado inteiro, vocês estão vendo aqui, ó, 22 atribuído para a idade, 3 a quantidade de andar de um prédio, 1 contador, vou contar de 1 em 1, contar de 2 em 2, de 3 em 3, a quantidade de gols, a quantidade de pontos de um basquete, né? De um jogo de basquete. Tipo de dado real ou float, né? Salário é um tipo de dado real, com precisão ao ponto flutuante aqui, a casa decimal. Lembrar, mais uma vez, que o ponto decimal, na linguagem de programação internamente, você vai utilizar sempre o ponto e não a vírgula. O peso ou a altura
Variável do tipo texto ou string, né? Nome igual a Rogério, pode ser utilizado delimitado por aspas simples ou aspas duplas. Outro caso aqui, endereço, igual a rua ABC, data 9/1/2020. Tranquilo? Vamos lá então, são tipos de dados que você, no momento de entender, ter domínio sobre o assunto e reservar suas variáveis, você vai precisar, na realidade, identificar cada variável que você vai utilizar, e aí vamos ver mais na frente variáveis de entrada, que virão do mundo externo do computador, variáveis que serão exibidas para o mundo externo, e no final, a parte como eu vou processar essas variáveis, de sorte a que eu consiga executar a tarefa conforme foi determinada. Vamos ver agora as palavras reservadas da linguagem Python. É interessante você conhecer, porque veja, na realidade a gente viu aqui, vou voltar ao slide, eu tenho variável do tipo idade, variável do tipo andar, variável do tipo contador, salário, peso, altura. Por exemplo, eu não posso ter uma variável com o nome false, por exemplo, porque false é uma palavra reservada do Python. Então ele diz, meu dicionário é isso aqui, então eu não posso ter nada escrito no meu programa, por exemplo, nome de variável que tenha qualquer tipo dessa sintaxe aqui dentro. Desse conjunto de 33 palavras reservadas, nós vamos utilizar, e é suficiente para você entender bem no nosso curso, essas linguagens que estão circuladas. O false, que é o falso, ou o true, né, que é o verdadeiro, o end, que é o i, nas expressões condicionais, o break, que é para parar laço de repetição, o continue, que é para... A gente vai ver cada um desses comandos ao longo das aulas, para que você não se confunda mais na frente, tá bom? O continue, dentro de laço de repetição também, o elif, trabalhado com estruturas condicionais, o else, seria equivalente ao se não, o except, para tratamento de exceção, o for, que é um laço de repetição, o if, estrutura condicional, se, o in, utilizado no comando for, o not, que é o não, o or, que é o ou, o try, que é o peg, na hora que o programa levanta uma exceção, por exemplo, o que é uma exceção? Você preparou o programa, por exemplo, para receber um valor inteiro, e de repente você digita lá o nome Rogério, digita lá o nome João. Automaticamente o programa vai dizer, opa, eu não reconheço esse conteúdo que veio lá como conteúdo inteiro, logo, esse conteúdo está excepcionado, então ele levanta uma exceção, levanta o erro, e você tem como tratar este erro para evitar que a pessoa que está comprando seu programa, seu produto, não veja um erro que você não teve cuidado de tratamento dessas informações durante o desenvolvimento. Por fim, aqui o while, que é o enquanto, que é outro laço de repetição bastante potente na linguagem Python, tá bom? Tranquilo? Não se assustem com essa tuia de letrinha aqui, essa quantidade de palavras em inglês, que nós vamos, aos pouquinhos, desmistificando ela ao longo dos nossos exercícios.